Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para estar levando até você essa mensagem de paz e esperança com o programa Agora Sou Luz. Eu fico muito feliz de poder participar desse projeto, onde Deus pode fazer um milagre na sua vida. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que vai falar sobre milagre, do milagre que Deus operou na vida dele. Você acredita em milagre? Você precisa ouvir a história desse homem de Deus. Está aqui conosco hoje Pastor Pedro Barcelos. Levita, aleluia! Adora o Senhor, pastor. Apareça, glória. Que o teu nome cresça e enche este lugar. Vem me incendiar. Aleluia. Glória a Deus. Vem incendiar mesmo, pastor Pedro Barcelos. Amém. Da igreja Ives Church, pastor Vitor Hugo, um beijo no seu coração, meu amigo. Pastor, se apresenta aí. Eu sou Pedro Barcelos Júnior, meu pai é Pedro Barcelos, eu sou Júnior e tem lá em casa o Pedro Neto, o Daniel. E vai assim, E assim vai, minha esposa Camila. Eu faço parte do Ministério Ives Church, pastor Vitor Hugo, pastora Sâmera e toda a família que eu amo. E hoje nós moramos na Praia de Itaparica e eu me alegro muito pelo convite, obrigado. Agradeço a você, César, pelo convite. Agradeço pastor Orlando, que Deus abençoe este lugar que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Este lugar que eu tenho certeza que tem quando este povo que se chama pelo nome, amém, quando ele se reúne aqui, o Senhor se faz presente. Eu tenho certeza disso e eu me alegro por estar aqui nesse programa que fala Agora Sou Luz. Pastor, eu que agradeço por o senhor ter aceitado o nosso convite. Amém. Para estar aqui hoje falando de milagre. O senhor acredita em milagre? Pastor, o maior milagre Deus operou na minha vida, operou na sua vida. É verdade. A salvação. Eu sou um milagre. Essa é a maior. Mas hoje nós vamos falar, nós estamos vivendo aqui na igreja, nós estamos numa campanha que fala sobre milagres. Sim. E se falar de milagre, como eu disse, eu sou milagre, o senhor é um milagre, todos nós somos um milagre. Mas nós estamos falando hoje sobre um milagre específico que Deus operou na sua vida. Hoje o senhor veio aqui para relatar isso para nós. É verdade. Eu concordo com você. Eu acho que o maior milagre que Deus fez na minha vida foi ter me alcançado. Porque eu vim de um lar que realmente, eu posso dizer agora, eu sou luz. Porque quando eu nasci, eu não nasci no meio da luz. Pastor, antes da gente entrar na conversa, eu quero só relembrar para o pessoal aí que acompanha a gente em casa, nós temos aqui um quadro, a adoração do seu pequeno, que já tem, hoje é a segunda semana que nós não estamos tendo esse quadro, porque a criançada não está cantando, não está dançando, não está lendo a Bíblia. Então eu queria mandar esse lembrete aí para as crianças, para os pais, que continua valendo no programa Agora Sou Luz aquele quadro Adoração do Seu Pequeno. Você tem seu filho aí que ele gosta de pegar aí uma escova de pentear o cabelo, qualquer outra coisa, fingir que é microfone, ficar cantando, adorando ao Senhor. Filma isso aí, manda esse vídeo para nós. Aquela menininha que gosta de ficar dançando, fazendo a coreografia, manda isso para nós. Pode ser a leitura da palavra, uma oração, qualquer coisa que expresse uma adoração ao Senhor, vinda do seu pequeno. Manda para nós, ó. Eu vou falar aqui o telefone do WhatsApp, 997456610. Eu vou repetir, 997456610. Depois, se der lá, nosso diretor de imagem vai jogar o número embaixo aí do nosso WhatsApp, 997456610. Manda pra gente o vídeo aí. Se você está em casa junto com a família, ligada no programa Agora Sou Luz, filma aí, manda pra gente que nós vamos rodar aqui. Hoje eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá de São Paulo, Edson Coutinho e a Ciene Coutinho, da Igreja Metodista de Pouso Alegre.
eles estão ligados no programa Agora Sou Luz, são ovelhas da pastora Kalinde, que é filha desta igreja. Eu quero mandar um abraço para vocês. Ela me mandou um áudio dizendo, eles estão acompanhando e já te chama de Cezinha e tal, cheio da intimidade. Ciene e Edson, muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje também, vai mandando o seu recado aí no chat do YouTube. Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua participação, que daqui a pouco nós vamos estar falando aqui, lendo a sua pergunta, lendo o seu comentário, tá bom? Pastor Pedro, voltamos nós aqui com a nossa conversa de milagre. Amém. Por que o senhor diz que há um milagre específico de Deus na sua vida? Qual foi esse milagre? Eu te confesso que essa palavra milagre é uma palavra que eu tenho um pouco de vivência. A Bíblia relata histórias sobrenaturais de milagres. E eu tive a grande honra e o privilégio de viver alguns. E eu posso compartilhar aqui com vocês, vai ser um prazer, mas de antemão eu gostaria de dizer que esse maior milagre, como eu falei anteriormente, foi ele ter me alcançado. Porque eu nasci num lar que não vivia debaixo da luz de Cristo. Não vivia debaixo da luz da palavra. Então você que talvez acha que você nunca viveu um milagre, já começa a agradecer a Deus, porque o maior milagre que Ele já fez na sua vida, na sua casa, se não ainda é completa, vai fazer em nome de Jesus, é ter te alcançado e te levar para morar com Ele um dia na eternidade. Amém. Mas pastor, o senhor falou agora que o senhor não nasceu num lar, o lar que o senhor nasceu não era um lar cristão. Sim. Né? Conta um pouco da sua infância, como que foi? Quando eu nasci, o meu pai e minha mãe, eles tinham uma discoteca em Vitória ali, próximo do Parque Moscoso, ficava naquela região que era a Pop Rio, e também eram sócios do Náutico Brasil, em Santo Antônio. Os seus pais, eles eram sócios do Náutico Brasil. De uma discoteca. Em Santo Antônio. Os meus primeiros passos, meu Deus do céu. Os meus primeiros passos andando... Foi na discoteca? Foi na discoteca. No Náutico ou no Pop Rio? Nos dois? Acho que foi mais no Pop, eu ficava mais no Pop Rio, né? No Náutico tinha antigamente as matinês de carnaval e etc. Não era só no carnaval, era o ano todo e eu frequentava esse ambiente porque a minha família estava ali trabalhando. A sua meu família pai e minha mãe. era uma das proprietárias do Náutico Brasil. E na verdade era todo dia, né? Um dia era forró, um dia era funk, um dia era lambada e assim sucessivamente. E foi nesse ambiente que eu nasci. Você nasceu e foi crescendo aí. Por isso que eu posso dizer agora eu sou luz. É um milagre mesmo. Porque eu lembro que a minha família, quando falava com a minha mãe da experiência dela de conversão, falava assim: Diana, quando você foi para a igreja, a gente fala, meu tio que foi o primeiro, né? Meu tio Sandro, da família, foi o primeiro a ir para uma igreja evangélica, e ele orava, ele sofria muita perseguição, 8 irmãos, 3 de criação, e sempre o pessoal brincava muito, zoava ele, e falava assim: a última que vai para a igreja vai ser a Diana, porque... Diana, quem é sua mãe? Diana é minha mãe. Sua mãe. Diana. Porque era uma pessoa de um temperamento forte, meu pai também, e imagina só, quem tem baile... Não vive na luz, né? Não. Não tem como. Se o senhor me permite, a referência, o entendimento que eu tenho do Náutico Brasil é que ele era uma extensão, uma filial do inferno aqui na Terra, né? Boa associação. Porque eu só ouvi falar de briga, de morte. É verdade. Eu tive a infelicidade de perder um tio lá. Meu tio, infelizmente, morreu na frente do Náutico. Na frente do Náutico? Na frente. Foi assassinado na frente do Náutico. Era um lugar... E era policial, tá? Era policial. Tava armado, com 2 armas na cintura, só que infelizmente agarrou na hora de puxar e os bandidos mataram ele. Enfim, e aí? Então o senhor foi crescendo nesse ambiente, como é que foi? Eu fui crescendo nesse ambiente e eu lembro que quando eu era criança eu ia para o Náutico ou ia para Pop Rio e vivia nesse ambiente, ou eu às vezes ficava no caixa quando dava sono, porque passava a madrugada, eu dormia embaixo do caixa, e ali
ficava guardado algumas coisas, né? Como já tem muito tempo, acho que não vejo problema nenhum. Antigamente todo mundo sabia, até a própria polícia, as armas de quem entrava no baile ficava guardada ali. Meu Deus. E aí eu via toda aquela cena, né? Hoje em dia não se pode entrar em nenhum estabelecimento, então nem levar, né? Mas era um ambiente muito pesado e eu ficava ali embaixo, porque se acreditava que era o mais seguro, porque era onde ficava o dinheiro, então geralmente tinha segurança armada ali naquele ambiente. E além disso também, eu ficava muito na sala do DJ. Eu lembro do Meio Quilo, era um dos DJs que tinham lá. E meu pai, antigamente era disco vinil, né? O DJ tocava com disco vinil. Então tinha uma caixa de disco de vinil assim, e eu ficava vendo ele fazendo aquele som, né? Você aprendeu a ser DJ também? Não. Eu até gosto de montar sonorização, mas não é uma coisa que me encanta. Eu acredito que depois que o Senhor me chamou para a luz, não que eu tenha nenhum preconceito contra DJ de forma nenhuma, existem homens de Deus aí que estão fazendo a música para alcançar os jovens, né? Um deles o DJ PV e outras infinidades de pessoas. Então, de forma nenhuma, eu não sou contra estilo musical, mas quando eu nasci, o que eu ouvia todo dia era lado A e lado B. O negócio era pesado, lado A e lado B, e aí separava e depois caía na porrada e eu ficava só olhando no vitrô. Meu Deus. Mas era porrada, né? Não tinha arma. Peraí. O lado A e o lado B, eu achei que era o disco de vinil, que tem dois lados, né? Lado A e lado B era o lado que dividia, né? Antigamente tinha... Dentro da discoteca? Na verdade, era tipo uma briga organizada. Separava o lado A e o lado B e depois a pancada caiu, o segurança vinha para separar. Peraí, a discoteca ela era dividida no meio? No meio do baile tinha um momento da briga. Mas tinha aqueles grupos rivais? Tinha, porque o tráfico já existia, né? E tinha o lado A e o lado B, mas ninguém morria porque ninguém estava armado. Tinha que deixar antes, né? Então, era só porrada mesmo e depois... Mas não tinha aquele negócio de quebrar garrafa? Não podia, né? Não tinha. Tinha. Nunca teve nenhum incidente dentro do baile em relação a isso. Era tipo um negócio organizado. Era uma briga segura, né? Assim, né? Aí depois, quando ficava feio, os seguranças viam e abafavam e separavam. E eu cresci nesse ambiente. E depois meus pais pararam de mexer com shows e minha mãe juntou meu pai e meu tio Toninho e começaram a fazer estruturas e começaram a montar. Pararam de produzir, aí depois disso meu pai começou a ser promotor de shows, trouxe o Jimmy Cliff aqui no Brasil e foi um dos idealizadores do Festival de Alegre e outros, fez congresso, fez curso de música, né, e lançou cantores, Carlos Papel aqui do estado, Lula Vitória e uma infinidade. Eu cresci no meio do secular, né? E como eu creio naquela palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vivo literalmente isso, porque como eu nasci no meio de um lar que eu acredito que vivia em trevas, e um dia Deus tocou, graças a Deus, no coração da minha mãe, ela começou a ir para a igreja, eu tive a infelicidade dos meus pais se divorciarem nessa época, e a minha irmã muito nova na época, e eu me alegro muito em dizer isso. Os meus pais na fé, que eram os pastores, me ajudaram muito. Me ajudaram muito. Pastor, o senhor relatou então que chegou o momento que houve uma separação dos seus pais. Sim. E você estava com quantos anos quando aconteceu isso? 8 para 9 anos, mais ou menos. E nesse momento a sua mãe deixou as atividades desse negócio de discoteca? Sim, depois ela começou a mexer com transporte escolar. Transporte escolar. Comprou uma Topic e começou a dirigir carro, levando para a escola crianças, né, no São Camilo. Foi até onde que eu tive a alegria de conhecer a minha esposa. Certo, mas voltando um pouquinho antes. Nesse momento, quando ela deixou de mexer com esse ramo de atividade, sim, ela já estava convertida ao Evangelho? Sim, ela começou a ir para a igreja, tomou uma decisão, porque... E o que aconteceu primeiro? A conversão dela
Ou ela deixou o negócio antes? Não, não. Ou ela deixou o negócio após a conversão? Ela deixou o negócio depois da conversão. Depois da conversão. Depois da conversão, ela deixou o negócio e começou a trabalhar com o transporte escolar, porque viu que não tinha um ambiente, né? Não era um ambiente para quem ia para a igreja, vivia uma vida segundo a palavra, ouvia de Jesus, e de noite tinha que estar com a arma na cintura. Administrar o Náutico Brasil. Não é fácil. É um conflito, né? Não tem dá, como, né? É difícil. Aí, graças a Deus, ela tomou essa decisão. Não foi fácil. Lógico, houve um processo, como todas as pessoas que largam alguma vida de vício, de prostituição, de qualquer uma outra coisa que escravize ela, existe um processo de libertação, né, de cura interior, e conjugada a isso a separação. Então foi uma batalha que a minha mãe enfrentou ali conosco, mas como a gente, graças a Deus, se envolveu muito com os irmãos, aí nesse período eu comecei a tocar violão, depois eu comecei a tocar bateria na igreja. O senhor então ficou com a sua mãe? Fiquei com a minha mãe. E acompanhou ela para a igreja? Eu e minha irmã, Laiana, ficamos com a minha mãe e acompanhamos ela na igreja. E aí a gente começou, eu acho que isso é uma coisa que a igreja faz muito linda. Ela envolve as crianças, tanto no ensinamento bíblico quanto na música. Sim. Porque o louvor, além de libertar, ele trabalha o cérebro, ele envolve, ele gera compromisso. Eu, com 9, 10 anos, eu já estava na escala para tocar na igreja. É mesmo? Então você já tem que ter o compromisso, e para você tocar, você tem que viver uma vida de santidade, você tem que buscar, ler a palavra, participar, escola bíblica, tem que ter comunhão com Deus. Certo. E aí você acaba tendo que ter compromisso, mesmo como criança. Agora, pastor, o senhor falando aí, eu lembrei assim da história, os livros históricos da Bíblia, né? Que fala sobre o reino dividido. Houve o reino do sul e o reino do norte, né? Então, na sua vida familiar aconteceu uma divisão do reino, né? Sua mãe seguiu o caminho do evangelho. E o seu pai? Ele continuou? Ele continuou trabalhando com shows. Eu não de forma nenhuma posso falar que foi culpa do meu pai ou da minha mãe assim expressamente, mas eu acho que os dois erraram. Infelizmente, ela não teve estrutura e não teve um bom aconselhamento de falar: lute pelo seu casamento, tenha paciência, tenha fé, Deus vai mudá-lo. E também não tiro a responsabilidade dele de estar trabalhando de noite, infelizmente. E aí depois ele, infelizmente, continuou nos shows e teve outros casamentos. Meu pai já está no quarto casamento. Quarta união. Mas já. Veja só, não há nenhum interesse de investigar a vida dos seus pais. Não, de forma nenhuma. Queremos saber simplesmente qual era o ambiente que o senhor vivia. Porque eu já entendi que um ambiente, sua mãe, sim, conduzindo os filhos para a igreja. E lá na igreja, o senhor se envolveu. É verdade. Na igreja, já estava se envolvido com o ministério de louvor, já estava na escala tocando, beleza. Mas, eu creio que havia também a sua visita com o pai, né? Sim. Mas o mundo do pai era outro. Realmente, eu vivi dois extremos. Quando eu estava com a minha mãe, eu ia para a igreja, eu orava, eu ensaiava música, ensaiava louvor em casa. E para eu estar com meu pai, ou eu tinha que estar no boteco, ou eu tinha que estar em algum show. Eram ambientes muito distintos. E aí não foi fácil. Eu tive que fazer uma escolha que realmente, assim, ou eu vivia o ambiente que ele estava, ou eu não tinha convivência com ele. E o senhor conviveu nesses dois ambientes de que idade? Qual a idade inicial e a final que você viveu nesses dois ambientes? Na verdade, eu vivo até hoje. Não da forma que eu vivia, porque, graças a Deus, eu tomei uma decisão na minha vida. Então, assim, não posso te dizer que se meu pai estiver num lugar, eu sento com ele no bar. Não, não é isso. Mas eu não deixo de passar lá e dar um beijo no rosto dele, dizer que eu amo ele e ir para minha casa com a minha família. É diferente. Sim. Hoje... Antes, não, eu ficava o dia inteiro. Eu chegava com ele no boteco às 8 da manhã e saía só de noite. E o senhor gostava desse? Com certeza não. Não?
Não. Não, eu digo isso porque é o seguinte, hoje, Mas eu amo da mesma forma. sim, não muda nada. Com certeza. Mas hoje o senhor é um homem formado, pai de família, o Sim. senhor é pastor. Então hoje o senhor tem uma consciência madura, Claro. né? Mas eu creio que sim, que na fase da adolescência, da juventude, há um momento da imaturidade. Sim, Né? sim. Eu Quando seus pais se separaram, você tinha quantos anos? de 8 para 9 anos, mais ou 8 menos. para 9 anos. Só que, realmente, essa fase de transição aí, vamos imaginar aí que até os 14, 15 anos, eu vivia assim, né? Quando eu estava com ele, eu via aquilo ali, mesmo não gostando, mas eu estava ali. E eu fui vivendo os casamentos que ele foi, as uniões que ele foi tendo depois, e não foi um ambiente dos mais agradáveis, mas, como eu te disse, né? Eu amo meu pai, eu convivia com ele. Realmente vivi já momentos de que eu estava um dia na igreja e depois eu estava num show com um monte de mulher em volta e eu ficava naquele ambiente, infelizmente, prostituído, né? Promíscuo, pessoas bebendo. Mas graças a Deus meu pai nunca me ofereceu nada disso, porque ele sempre se alegrou da gente estar na igreja, ele sempre se alegrava muito em dizer que os filhos dele eram cristãos, mas para a gente conviver com ele tinha que estar lá naquele ambiente. Então, assim, ele não se reservava a um momento separado para estar conosco e tal. Tinha que estar onde que ele está para conviver com ele. Tinha que viver o mundo dele. Tinha que viver o mundo dele para estar com ele. Mas eu queria dizer onde eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar na seguinte situação. A Bíblia diz que a porta da salvação é uma porta estreita. Sim. Certo? E larga é a porta que conduz à perdição. É verdade. Eu já ouvi muitos relatos, inclusive aqui no programa, de pessoas que chegaram e disseram o seguinte: olha, o pecado é bom, pecar é bom, mas o problema são as consequências que eles trazem. A falta de paz, Sim. né? O pecado é bom naquele momento. Depois que ele mas passa, depois ele vem um dói, arrependimento. né? Mas então, uma pessoa jovem, né? Ainda não tem uma maturidade consolidada, formada. Está ali junto com o pai. O pai está levando ele para um ambiente promíscuo. Sim. Para o mundo. Né? Eu poderia o seguinte, como jovem, como filho, eu poderia me esconder atrás do meu pai. Meu pai que me levou, eu vou. É verdade. Vou lá fazer o que ele quer. Eu queria, estou querendo puxar aqui... Onde que houve a disrupção? Onde que cortou? Onde teve um posicionamento... Da minha parte? Da sua parte, de consciência, de dizer o seguinte: olha, a minha mãe, ela me mostrou o caminho. Sim. Ela me ensinou o caminho. O meu pai, ele não conhece esse caminho. Eu transito nos dois lados. Sim. Mas agora chega um momento em que eu preciso me posicionar, eu e Deus, Sim. diante de Deus. Então, a minha pergunta é, o senhor conviveu um tempo nesses dois caminhos, nesse Sim. reino dividido, e você transitava dos dois lados. Sim. Estava na igreja, estava lá envolvido com louvor, gostava dos amigos, tocar. Ia sair com meu pai, ia lá para as baladas e para as festas, me envolvia lá, gostava e tal. Mas chega uma hora que eu preciso dizer qual caminho eu quero seguir. Sim. Assumir o meu compromisso com Deus ou com o mundo. Você entendeu? Eu entendi. Eu acho que foi quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Estava tendo uma festa que meu pai tinha montado em Guarapari, um carnaval, uma festa muito grande, um evento na orla ali na Praia do Morro. E a gente estava hospedado naquele hotel de esquina, Pôr do Sol, não lembro. É muito bonito que tem ali. Aonde que é? Na ponta ali da Praia do Morro. Não conheço muita coisa lá não. É um hotel muito bonito. A gente estava lá hospedado porque a montagem durou muitos dias. Uhum. E eu tinha ido para ajudar ele, porque desde 12, 13 anos eu já ia para ajudar a montar as coisas, pintava alguma coisa, carregava um material. Eu gostava de ajudar e era uma forma de eu estar perto dele também, e trabalhando. E eu ia batizar. Com 14 anos? Eu ia me batizar. Foi se batizar. Dei meu nome e eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu quero me batizar. E ela falou bem assim, meu filho, isso é uma decisão importante. Porque ela sabia que eu vivia nesse
Às vezes eu estava com ele e ela não achava que eu ainda estava pronto, mas ao mesmo tempo queria que eu me batizasse, para que eu tivesse um compromisso mais sério, né? E porque ela sabe que nessa fase de transição aí de adolescência, eu poderia, infelizmente, no momento de estar lá com ele, acabar bebendo, fumando, e graças a Deus isso nunca aconteceu. E ele também nunca me ofereceu. Mas eu estava naquele ambiente. Quem garantia que eu não poderia ter vivido isso? Um ambiente muito perigoso, né? Infelizmente. E aí eu estava nesse show, eu me lembro que depois que acabou a montagem, ele estava com a companheira dele, naquele momento, e também tinha a colega dela. Aí ele estava num bar, e eu tinha 14 anos, e eu ia me batizar no outro dia. E eu ia voltar embora. Só que eu não sei se não houve uma comunicação bacana entre ele e minha mãe, que acabou que ele falou bem assim, ele não vai embora hoje. E eu ia batizar no outro dia de manhã. O seu pai falou com Meu ela. pai falou, ele não vai embora hoje. E ele não sabia que eu ia batizar. Mas com certeza Satanás sabia, né? Sabia. E ele botou na cabeça, ele não vai embora hoje, ele vai ficar aqui comigo. E naquele dia foi um dia muito marcante para mim. Porque depois que a gente saiu do bar, que ele estava com a companheira e uma colega, a gente foi pro hotel. Ele dormiu com a companheira dele, tinha uma cama, e eu e essa moça dormimos no chão, na mesma cama. Imagina só, eu deitei de costa para ela e fiquei, Deus, tem misericórdia da minha vida. Um adolescente de 14 anos. 14 anos com os uma mulher. hormônios todo. Eu acho que na época ela tinha uns 22, eu falei, Senhor da glória. Virei de costa para ela ali e fiquei, Senhor, amanhã eu vou batizar. O que eu vou fazer aqui, Jesus? E eu liguei para minha mãe, mãe, vem me buscar. E aí ele falou que não ia, não atendeu ela. E aí eu consegui pegar o telefone dele. Escondido dele, ele dormiu, eu peguei o telefone dele e liguei para ela, mãe, vem me buscar. Eu vou lá para fora e entro no carro e a gente vai embora, porque senão amanhã eu não vou para o batismo. Não falei nada que estava acontecendo, porque não tinha acontecido nada de errado. Certo. E aí ela me buscou. A gente, na época morava em Cariacica, no Vale Esperança, aqui perto. E ela foi lá em Guarapari me buscar. Aí eu fui lá para o lado de fora, a gente veio embora, eu vim e me batizei. Te confesso que quando você se batiza, cai um temor diferente sobre a gente. E aí só que como eu vivi esses dois ambientes, e aí nessa fase realmente você começa a dar um beijinho, conhecer as pessoas, e eu fiquei, nessa transição, depois que eu me batizei, eu comecei a ter mais compromisso com Deus. Os 14. 14 anos. Mas eu acho que o momento que eu falei assim, agora não tem mais volta. Nessa época nessa época dos 14 que eu me batizei, eu conheci a minha esposa, e a gente só conversava, trocava olhares, e aí depois a gente começou a namorar, alguns anos depois, quando eu tinha de 15 para 16, a gente começou a namorar, eu fui lá, eu já trabalhava com meu pai, e aí eu fui lá na casa dela, pedi os pais dela se a gente podia namorar, que eu tinha interesse de casar, que não era só paixão e tal. E nós começamos a namorar. Só que com 18 anos, eu acho que foi o marco, assim, ó, que Deus falou bem assim, você é meu. Não tem como você correr. Graças a Deus. Glória a Deus, esse é o milagre. E aí, realmente, assim, existem milagres que Deus faz na nossa vida que deixa marca. Israel ficou com uma marca, não ficou? Quando lutou com o anjo não tocou no calcanhar dele? Foi Jacó, né? Jacó que virou Israel. No vale do Jaboque. Isso. Deus mudou o nome dele depois para Israel, né? Que lutaste contra o anjo e prevaleceste. E nesse momento dos 18 anos ficou uma marca. Eu estava indo trabalhar num show na Praça do Papa. Eu nunca me esqueço daquela noite. Foram mais de um mês para montar a montagem na Praça do Papa. Foi o Oi Vitória Pop. Oi Vitória Pop. Oi Vitória Pop. Foi em 2001. 2001. Foi, só para você ter uma noção da grandiosidade, né? A Cássia Eller veio aqui, foi o último show antes dela morrer, e tinha vários cantores nacionais. Era um evento que tinha 80 mil pessoas.
O evento era tão grandioso que o Bob's, que é uma franquia grande, contratou a empresa que estava organizando, e o meu pai montou uma infraestrutura dentro de um evento, que era para 1, 2 dias, para o Bob's dentro do evento. Você vê o tamanho do nível da grandiosidade. Uhum. E foram muitos dias trabalhando. Eu tinha tirado carteira naquela semana, e aí, quando eu cheguei em casa para tomar banho, minha mãe falou assim: meu filho, você está cansado. Vai não. Vai descansar. Vai dormir. Porque eu me ofereci para ir para manutenção. Difícil, imagina, um jovem de 18 anos, acabou de tirar a carteira, quer ficar em casa? E aí eu falei, eu queria demonstrar para o meu pai que eu estava pronto, que eu podia mais. Eu falei: pai, deixa eu ir para manutenção. E aí eu fui e busquei mais 2 colegas de trabalho. E quando eu fui buscá-los, a esposa de um deles falou bem assim: Pedro, você me leva com vocês no show? Tinha mais uma vaga no carro. Você me leva para vocês no show? Eu nunca fui no show, você me deixa eu ir com vocês? E aí eu liguei para o meu pai, ele falou que podia, eu levei. Como a gente entrava, tinha pulseira para entrar em qualquer lugar, eu botei uma pulseira nela e ela entrou no show, numa área que tinha de serviço, e ficou curtindo o show. E naquela noite, realmente eu já estava na igreja, já estava namorando, já pregava, já cantava, já tocava. E quando eu me ofereci para aquela manutenção, eu não tenho vergonha nenhuma de te dizer isso, mas meu coração começou a desejar as coisas do mundo de novo. Começou a se inflamar. Começou, e aí eu estava num camarote, eu podia, na verdade, em qualquer lugar. Eu fui para um camarote que tinha umas 2.000 pessoas. E você imagina só, né? A nossa cidade tem a alegria de ter muita gente bonita. Sim. E no camarote só tinha Top. gente bonita. Só top model. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, assim, eu falava: meu Deus, eu estou aqui, Jesus. Porque eu não era de conviver, não convivia mais com esse ambiente. Uhum. Não era mais um ambiente que eu convivia. Uhum. Eu olhava para um lado, aquele monte de gente bonita, olhava para o outro, e eu falei: rapaz, esse negócio aqui parece ser bom, hein? Isso aqui é melhor, né? E aí subiu um orgulho assim no coração e falou bem assim: eu posso mais. Meu Deus. Eu quero isso. Eu desejei. Eu não falei, mas eu desejei. Você sabe o que já assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Já. Já? Você lembra Já que eu além de ser um jurista, né, é um filme que eu gostei muito de assistir. No final, o que o diabo fala? A vaidade é o prato predileto. É verdade. Realmente, eu usei a palavra orgulho, mas também subi um pouquinho de vaidade. E aí depois eu fui para o palco. Imagina. Saiu do camarote, agora falando no palco. Eu vou para o palco. Eu posso ir no palco. E aí eu tocava bateria. Na época eu tocava saxofone na igreja já. Mas também tocava bateria. E aí eu parei do lado do baterista do show principal e falei bem assim: eu posso ir em qualquer lugar. E isso começou a inflamar no meu coração. E aí eu olhava para um lado e via aquela multidão, eu falava assim: eu posso trazer quem eu quiser aqui. E aquilo começou a subir no coração. Poderoso. E aí, quando acabou o evento, eu fui voltar para casa, voltando mais ou menos ali na região do Romão, na Avenida Vitória. Um veículo que estava voltando do show parou do outro lado, já tinha saído o comboio das maiores pessoas, e ficou um para trás. E na hora que ele foi atravessar, ele veio correndo. E tinha uns arbustos altos naquela época ali, e o sinal estava intermitente. Você imagina, 4 horas da manhã, na frente do Romão, eu ia... não dá para ficar parando. Não dá para ficar parando. E intermitente, eu estava uns 60 por hora. Só que ele veio correndo, então ele saiu do meio dos arbustos ali. Quando ele entrou na frente do carro, só deu tempo de eu dar um golpe no volante e eu perdi o controle e bati num poste na entrada desse bairro. Naquelas bases de cimento, que o pessoal chama de gelo baiano. Uhum. Só que era um Ford Ka. Eu tenho 1,83. Meu colega que estava do meu lado também era grande. A frente do carro dobrou no meio, porque eu bati no meio. Sei. Dobrou e veio a frente do motor para frente, né? E o carro pequeno. E eu quebrei a perna direita, né? Eu tenho 10 parafusos na perna direita. E o carro pegou fogo. Aí o primeiro vizinho, que era bem próximo assim,
ele viu o impacto e desceu com um balde, porque viu que estava começando a dar umas faíscas assim. Sei. E aí ele desceu com um balde e jogou água lá, começou a jogar água, e os vizinhos começaram a descer com um balde de água para apagar o fogo e controlar o fogo. O carro não explodiu, porque o tanque estava cheio e tem que dar vácuo, né, no Sim. motor ali para explodir. Uhum. Conseguiram apagar antes do carro explodir. E foram tirando as pessoas de dentro do carro. O meu colega teve um traumatismo craniano, o pessoal que estava atrás também estava muito mal, e na verdade estava todo mundo morto. Porque a única pessoa que ainda estava viva era a esposa desse amigo, que foi a única que deu sinal de vida. Inclusive o senhor estava morto. Inclusive eu fui colocado no chão, porque eu tinha me queimado muito nas pernas e não apresentava sinal de vida, como os outros integrantes do veículo ali. E aí só ela que foi para o hospital com hemorragia. Ela apresentou sinais vitais. Ela apresentou, estava com hemorragia interna, foi para o hospital, no caminho faleceu. No caminho dentro da ambulância. E depois, eu tenho até um testemunho que eu vivi, que eu me perguntava a Deus, por que eu estou vivo, né? Mas eu voltei, acordei, aí perguntaram se tinha algum contato, eu falei o telefone da minha casa, era 3226-7129, lembra até hoje. E aí eu falei isso e apaguei de novo. Eu fiquei 3 dias em coma depois. E eu me lembro de uma vez, eu fiquei muitos anos, Deus, por quê? Por quê? O que foi que aconteceu? E eu estava entrando no Banete aqui de Jardim América. Uma senhora, aquele padrão do ciclo de oração, do coque, que a gente chama. As irmãs do coque. As irmãs do coque, do joelho, do pé mesmo, do joelho no chão. E na hora que eu estava com a minha esposa, aí a gente entrou no banco, e ela meio inquieta, né? Esse pessoal, quando Deus dá uma visão, eles querem entregar. Uhum. E aí eu passei para um lado, passei para o outro, ela falou bem assim, jovem, eu falei, pois não, senhora. Aí eu fiquei na frente dela assim, em pé. Ela falou assim, posso te dizer algo? Eu falei, claro, fala aí. Pode dizer, fica à vontade. Aí ela falou bem assim, olha, desde quando você entrou lá naquela porta lá, Deus está me dando a mesma visão, a mesma. E Ele manda te dizer que naquele dia que você bateu com o carro, você só está vivo porque Ele, com a mão dele, te tirou de dentro do carro, o carro bateu e Ele colocou de volta. Você só está vivo porque aconteceu isso. Aí na hora eu falei, minha irmã, obrigado. Por muitos anos eu perguntei a Deus o que tinha acontecido. E eu, naquele momento, me senti muito honrado por Deus ter falado comigo, por Deus ter testificado na minha vida, algo que eu perguntava, né? Lógico, eu sou grato a Deus por estar vivo, mas eu senti muito pela perda dos meus amigos, pela perda de um casal, e não é fácil, né? Eu estava conduzindo o veículo, mas eu não tenho nenhum peso, trauma, né? Eu não tenho nenhum peso na minha mente, porque eu não bebia, não bebo, na época não bebia e não bebo bebida alcoólica. Então, assim, diretamente eu não tive uma culpa eminente de falar assim, fui eu que provoquei. Não, eu não provoquei, né? Foi uma fatalidade. Foi um acidente de uma pessoa que saiu correndo de repente de trás de uma árvore, né? Felizmente. E aí, realmente, depois a história, aí eu te confesso que essa história é muito longa. Eu vou tentar, assim, só resumir. Eu fui para o hospital, fiquei 3 meses e meio no hospital, fiquei 1 mês aqui, 2 meses e meio em São Paulo, no hospital das clínicas, e aqui eu tive, como eu estava queimado, fui levado fui para o São Lucas, falaram, não, ele está queimado, é dório. Aí eu cheguei no dório e eu estava todo quebrado. Eu quebrei... Quebrado e queimado. Quebrado e queimado. Eu quebrei o fêmur, tem 10 parafusos no fêmur. Eu quebrei a clavícula, quebrei a mandíbula, caiu também a mandíbula. E tive hemorragia interna e todo queimado, 80% das pernas queimadas. Imagina só. E aí no meio daquela situação toda, eles tinham me aberto, né? Abriram a barriga porque o meu baço estourou. Abriram a minha barriga.
E nisso que abriram a barriga, teve até um caso interessante. Eu tava esperando o almoço. Imagina, jovem, 18 anos no hospital, na hora que bate o almoço, você quer comer, né? Aham. E aí eu tava deitado assim, César, e tinha acabado de tirar os pontos. Na hora que chegou a comida que eu fui levantar assim, a barriga abriu. A barriga abriu, misericórdia. Mas estava com ponto? Não, tinham tirado os pontos. E estava toda aberta? Não, estava fechado. Só que quando eu fiz força, a musculatura rompeu ali porque estava recém fechado, né? Aham. E aí abriu, nem pro centro cirúrgico me levaram. O médico veio do jeito que estava com a agulha, me costurou assim com o olho aberto. Meu Deus do céu. E meu banho era sempre no centro cirúrgico. Qual hospital que tu estava? Eu estava no Dório Silva. Dório Silva. E aí eu me lembro que... E tu fala que você não sentia dor, não? Muita. Sabe o que eu tomava? Morfina todo dia na veia. Meu Deus. Eu lembro que meu pai uma vez tomou 1 ml de morfina e ele apagou. E eu tomava muita morfina, muita morfina. Nesse dia você acabou ficando sem almoço. Não, e eu acabei não comentando, no primeiro mês do acidente, como eu tive fratura de mandíbula, eu fiquei com a boca costurada com fio de inox. Os lábios? Não, os dentes. Os dentes? Os dentes ficaram costurados assim, ó. Eu fiquei um mês. Um mês? Aí eles quebram um dente aqui. E eu fiquei um mês assim com os dentes costurados, comia com a boca fechada para calcificar inicialmente aqui a... Sei. E aí depois uma enfermeira do hospital falou bem assim: Diana, sua mãe? Minha mãe. Diana. Você ama seu filho? Ela falou: claro que eu amo. Então dá um jeito de tirar ele daqui. Do Dório Silva? Do Dório Silva. Naquela semana, 5 pessoas tinham morrido com a bactéria que eu estava na perna. Eu estava com Pseudomonas staphylococcus. No meio da desbridação, porque todo dia, quando eu ia tomar banho, além de eu tomar banho, eles tiravam a pele morta, né? Porque apodrece. Certo. Quando a sua pele está aberta, pode gerar um estado de putrefação ali, e isso acontecia. Então eles iam arrancando a pele morta, iam cortando. Tanto é que minha batata da perna ela é mais funda. Sim. Tem menos musculatura dessas desbridações. E aí falou: mas você ama o seu filho, dá um jeito de tirar ele daqui, porque só essa semana já morreu 5. E a gente não está conseguindo controlar esse surto, a medicação que tem aqui não está resolvendo. Se você ama ele, dá um jeito de tirar ele daqui e levar para um lugar para tentar aí, São Paulo. E ela tinha um micro-ônibus, ela vendeu o micro-ônibus, pediu ajuda dos amigos, conseguiu fretar um avião e me levou para o Hospital das Clínicas. Chegou lá, aqui eles queriam amputar, eu acabei falando, né? Não, pode... Da perna, depois eu vou... Até esse momento você não tinha amputado nenhum membro. Não tinha. E aí eu peguei, aqui eles iam amputar acima do joelho. E aí minha mãe estava relutando porque sabia que a questão do joelho, além de ser muito caro, né? Hoje um joelho bom custa mecânico. R$150 mil no mínimo. Uma prótese. Só o joelho. Só o joelho. Só o joelho. Uma prótese completa de amputação acima do joelho é uns R$200 mil. Eu estou falando uma boa. E aí, além da questão do custo, também a adaptação era totalmente diferente, né? E essa amputação aconteceu lá em São Paulo? Aí aconteceu em São Paulo. Mas essa amputação foi porque tinha queimado ou porque tinha apodrecido? Porque tinha queimado. Tinha queimado. O que acontece? Ficou só o osso da canela, alguns músculos atrás tinham sobrado, e até tiraram essa veia aqui do braço aqui para tentar fazer um negócio que eles chamam de bypass. Sei. Para fazer uma ligação, porque o meu pé estava intacto, que eu estava de sapato de couro. E aí eles tentaram fazer essa ligação, mas não tinha inervação para fazer os movimentos. Aí o médico chegou, quando eu estava lá em São Paulo, falou assim: mãe, Diana, né? O seu filho, se ele não amputar, ele vai arrastar a perna para o resto da vida. Ele vai ter que andar com muleta, porque o pé dele não vai ter movimento. E aí na época ela conversou comigo e eu falei bem assim: não, eu prefiro assinar para amputar. Você falou isso? Eu falei. Falei, depois eu boto uma prótese, volto a andar. E aí na época eu falei que concordava. E eu estava com a bactéria. Eu estava com a bactéria. Aí eles amputaram inicialmente na região do pé. Só que não adiantou, porque a bactéria subiu. E aí eles
amputaram um pouco mais acima. Eles Peraí. fizeram a primeira amputação na região do pé. Não tiveram êxito. A bactéria subiu. Deixa E aí eu segurar eles- o microfone para eu mostrar. E aí eles fizeram uma amputação, né? Eu tenho o joelho, né? Eu tenho o joelho, mas o meu coto é bem pequenininho. Então, assim, Então eles amputaram abaixo do primeiro joelho. eles amputaram aqui bem próximo do pé. Só que a bactéria não saiu. Ah, Aí eles fizeram uma segunda amputação abaixo do joelho. certo. Sabe o que aconteceu? Ah, Deu sepsemia. eu não sei o que é isso, não. Infecção generalizada. Ou Ah. seja, não adiantava amputar mais. Não adiantava. Não, estava no sangue, estava no corpo. Tipo Espalhou no corpo todo. tipo um câncer em Uma metástase. Infecção generalizada. Infecção generalizada. E aí... E essa infecção, ela... Lembra aquela modelo aqui que cortou um pulso, o outro, e depois foi cortando? Sei. Eu tive aquela bactéria. Que que você vai cortando para tentar tirar e não resolveu. E aí, Então eles queriam amputar todos os membros do seu corpo para tentar eliminar essa bactéria. é porque estava mais na de cá, por isso que Ah. começaram por aqui. Mas quando entrou no corpo, aí não tem como cortar o corpo todo, né? Sim. Aí, Ou seja, você estava fadado à morte. aí o primeiro procedimento que eles fizeram foi me entubar, né? Me entubaram, me sedaram. Por quê? Imagina, a queimadura ela já consome muita energia do corpo. Muito. Uhum. E aí, além da queimadura, eles tinham que guardar a energia do meu corpo para combater ainda a bactéria, porque estava agora no corpo. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e induzem ao coma. Sim. Só que depois eu entrei em estado de coma mesmo e fiquei muito ruim. Aí fizeram a tráqueo, né? Sei. Fizeram a tráqueo, eu fiquei com ventilador um mês e meio, mais ou menos. E mais ou menos uns 10 dias eu fiquei desenganado, porque chegaram A traqueoscopia, né? traqueostomia. Traqueostomia. É um corte que eles fazem do É pescoço. um corte na enfia a traqueia, mangueira é um corte na traqueia, que eles encaixam um tubo de que ventilação, vai no pulmão. que a máquina respira por você. Porque Sim. como você fica aqui, eles te dão uma medicação para você apagar. Certo. E aí a traqueostomia, ele é tipo um balão, né? Ele Sim, já vi. e aí o Aham. pulmão infla e fica fazendo o É movimento. ventilação mecânica, né? É ventilação mecânica, Aham. exatamente. E aí eu fiquei ali naquela situação e mais ou menos já tinha dado uns 3 meses e pouco, chegaram para minha mãe, o responsável do centro cirúrgico, falou assim, olha, nós temos uma medicação aqui para testar no seu filho. Era um hospital estudantil, né, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Sei. E chegaram para ela e falaram assim, Diana, 2 pessoas morreram com a medicação, mas 2 ficaram vivas. Quer correr o risco? O seu filho pode ser testado nele. 2 morreram e 2 não morreram. Imagina só, minha mãe, mais de 3 meses no hospital. Meu Deus do Na céu. época, minha esposa, drama. minha namorada, né, foi para lá, para São Paulo. A minha tia, minha prima, um monte de gente foi para lá. Um amigo nosso da igreja foi para lá, o irmão Mário, para ser o intercessor pela minha vida. Todo dia ele ia lá no hospital, orava por mim. Louvo a Deus pela vida do Mário Macari, um beijo no seu coração, meu amigo. E imagina só, uma mãe, 3 meses e meio. Meu Deus. Ela estava só a capa. Meu Deus. Eu já estava com uns 47 quilos. Eu, assim, não estou totalmente em forma, né? Mas, vamos botar, eu estou com 105 hoje, eu estava com 47. 47 quilos. Só Hoje está com 105. Só a capa, né? Só a capa. E aí, ela falou bem assim, olha, não, chega. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu já sofri demais. E aí ela falou para o médico, eu tenho certeza que se Deus quiser devolver o meu filho, Ele vai devolver. Ela usou essa expressão para ele, ligou para a família e também ligou para a família em Cristo. Chegou para a família e falou bem assim, olha, o médico disse que não adianta vir, porque aí esses 10 dias que eu fiquei assim desenganado, como eu não tinha a medicação, aí eles tentaram uma que já não era experimental. Aí parou o rim, eu já ia fazer hemodiálise. Aham. Aí suspenderam a medicação.
Aí tentaram uma outra e parou o fígado. E aí foi dando falência múltipla dos órgãos. E ele chegou para minha mãe e falou bem assim: Diana, o Pedro já está morto há 10 dias. Ele só está respirando porque está no ventilador. E o coração dele está batendo, mas o resto não está funcionando. Então, assim, infelizmente, a gente queria que você dissesse para a família, se tiver alguém vindo visitar ele, para não vir visitar. Porque amanhã nós vamos desligar o aparelho. Meu Deus. Não Você tem? tinha sido dado como morto. E aí, Mais uma vez. aí ela falou bem assim, aí foi quando ela disse, mais uma vez, se Deus quiser me devolver, Ele vai devolver. E ela voltou e fez aquela oração que tem até uma canção, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, lá no Disney, todas as plataformas Spotify, tem um CD lá chamado Milagres, que conta essas histórias. Uhum. E aí tem uma lá que fala do Cântico de Ana, que foi uma oração que ela tinha feito e teve uma experiência linda sobre isso. Se a gente tiver tempo eu posso contar. E aí eu me lembro que ela falou isso para ele, ligou para cá, falou, família, não vem ninguém. Não vem, não tem como, não vai dar. O médico falou que vai desligar amanhã. E, além disso, ela ligou para a família em Cristo. O pastor ligou para o nosso pastor e falou bem assim, olha, pede o povo para orar. Pede o povo para orar porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito, e o médico vai desligar amanhã, a gente não sabe o que fazer, bota o povo para orar. E aí a família em Cristo sabe o que fez? Fez um relógio de oração. Não tem quando você bota a igreja para orar de 15 minutos, que você faz aquela lista? Fizeram isso. Só que esse pastor, além de ter convocado todas as igrejas, que eram mais de 1000, mandou para as outras amigos, pastores e o povo orando. E naquela noite Deus deu um sinal lindo. Deus pegou a minha família, que estava lá em São Paulo, e deu um sinal para eles. Eles estavam de joelhos, passaram a madrugada inteira orando. Sua família estava lá em São Minha Paulo. mãe, minha esposa, que na época era minha namorada, minha tia, o irmão Mário e mais alguns irmãos da igreja passaram aquela madrugada orando. Sim. Só que a minha mãe ficava indo e voltando para o hospital até de madrugada. E aí, uma certa hora da madrugada, eles estavam num alojamento de uma igreja que foi cedido, né, pela igreja para eles ficarem lá. E quando eles estavam, a porta se abriu. Quando a porta se abriu, eles pararam de orar, que eles estavam orando, e falaram, Diana, e olharam para a porta. Só que ela não chegou. Quando eles chamaram o nome dela e ninguém respondeu, um vento entrou. E tomou aquele lugar, eles abaixaram a cabeça assim, se tampando, e aí eles começaram a sentir um pouco de medo, porque se assustaram com a situação, e daqui a pouquinho eles começaram a ouvir barulhos de passos em volta deles. E quando eles começaram a ouvir aqueles barulhos de passos, eles sentiram que era o Senhor que tinha ido lá. Oh, meu Deus. E aí a Bíblia começou a folhear e aqueles passos saíram na porta, a porta se fechou, o temor caiu, a Bíblia parou, eles olharam para a palavra e falou, ele veio trazer uma resposta. E a palavra foi em 1 Samuel 2,6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a dela retornar. Olha só, você imagina só, o que você entendeu desse texto? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a dela retornar. Ele falou que eu ia ficar vivo? A Bíblia, esse vento que soprou, folheou a Bíblia e ela parou nesse texto. Parou nesse texto. E o povo estava ali orando. Estava orando. Eles pegaram a palavra, sentiram que era o Senhor que tinha falado. Não, ficou claro. Quando eles olharam para o texto e leram, eles leram, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e a dela retornar. Ele falou que eu ia ficar vivo? Falou. Claro que não. Não. Não, ele falou que ele tinha o domínio da vida nas mãos dele. Isso, ele dá a vida e tira. Isso aí. Ele é Senhor da vida e da morte. Mas ele não falou nem que ia, ele não falou que ele ia me devolver a vida. Ele só disse que ele estava com a minha vida na mão dele. Ele tem o controle. Isso aí. E aí eles foram com muita esperança
que ou Deus ia me colher, ou ele ia me devolver. Eu vou falar uma coisa. Eu estivesse ali, é lógico que as pessoas que amam, elas sempre tomam aquela palavra do lado positivo. Com certeza. Não, Deus está falando que Deus vai devolver a vida para ele. É verdade. Ninguém quer acreditar que aquela palavra ele faz descer. Não, eu concordo com você nisso. Por isso que eu entendi, assim, meu entendimento, naquele momento ali, envolvido naquela emoção, aquela situação ali, a gente quer o quê? Esperança. A gente Crer, quer né? Crer. Sim. Né? E eles foram de manhã, de madrugada, para o hospital, passaram orando, o Senhor tinha dado esse sinal lindo, foram com esperança. E quando chegaram lá, eles sentaram no banco, porque eram alguns centros cirúrgicos, né? E o responsável deles chamou a minha mãe e falou bem assim, Diana, faz favor. Sério? Ele chegou sério e falou bem assim, Diana, o médico, ele na verdade, ele era responsável dos centros cirúrgicos. Certo. Ele falou bem assim, Diana, faz favor. Aí ela, pois não. Ele sério, não falou nada. Aí minha mãe Coração disparou, né? foi com o coração apertado. E foi andando no corredor, e no corredor ele foi contando uma história. Ele falou bem assim, Diana, eu queria conversar com você, porque essa madrugada, eu te confesso que eu deixei o atestado de óbito do seu filho em cima da mesa pronto, porque para mim era fato, a medicina, ele já estava com os órgãos parados, eu ia tirar os aparelhos e ele ia morrer. Falência múltipla de órgãos, tirou o respirador, o que acontece? Acabou. Então, tecnicamente, eu não tenho... Falta oxigênio no cérebro. Ele falou bem assim, tecnicamente, eu não tinha motivos. E por uma questão de procedimento, eu fiz o atestado dele e deixei sobre a mesa. Porque de manhã eu só ia te entregar. Meu Deus. Não tinha mais jeito para ele. Mas de madrugada me ligaram. Porque ele, traqueostomizado, começou a respirar, descompassado da máquina. E eu estava em coma. E eu comecei a... E aí, nisso, a máquina do respirador começou a pi, descompassou, porque eu respirava, ela tentava empurrar e desinflava, ela entrou em pane. Sim. O marcador do coração, pi, e as máquinas começaram a dar pane. E aí ligaram para ele, falaram, doutor, vem para cá, porque eles, os centros cirúrgicos pode fazer isso, os que estavam lá não podiam tomar a decisão. E era um problema de equipamentos, né? Vem para cá, por favor. Ele estava voltou. Quando ele chegou lá, o que ele já ia fazer? Ele pretendia desligar o respirador, né? As máquinas não estavam funcionando. O que ele fez? Ué, se a máquina que está fazendo ele ficar vivo não está funcionando, está em pane, o que eu faço? Desliga. Desliga. Ele falou, desliga e o ventilador. Desligou o ventilador. Tira a sedação aí, para os remédios aí. Tirou. Quando ele tirou tudo, tirou o ventilador, tirou a medicação, tirou tudo, eu acordei. Ele esperava que você fosse morrer, né? Não, é natural. Imagina, 47 quilos, falência múltipla dos órgãos. Só vivo pelo respirador, o respirador parou de funcionar, tirou o respirador, 3, 4 minutos, faltou oxigênio no cérebro. Acabou. Tirou a sedação? Se o que estava fazendo ficar vivo não estava funcionando, ele falou assim, eu já ia fazer mesmo de manhã, vamos fazer agora. E começou a tirar, tirou. Mas, deixa eu perguntar uma coisa, mas ele viu que você estava tendo alguns suspiros? Na verdade, pela fé, eu posso dizer que eu acho que foi o Espírito Santo que estava soprando ali. Porque não tinha, o suspiro não ia adiantar de nada, porque eu não estava vivo, não ia me manter só vivo o pulmão, porque os outros órgãos estavam parados. Tinha falência múltipla dos órgãos, né? De que ia adiantar? Porque senão ele deixava o respirador funcionando lá. Senão ele ia falar bem assim, deixa o respirador aí que ele vai voltar um dia. A última máquina que te sustentava parou. Era o respirador. E parou. Pra ele. E quando ele desligou tudo, eu acordei. Aí você acordou e ele morreu, né? Aí...
Quando eu acordei, fiquei respirando sozinho. Aí ele falou, imagina, o cara estava morto, faz bateria de exame. Quando ele fez meu exame de sangue, a bactéria tinha sumido. E os órgãos que tinha... Voltaram a funcionar sozinho. Meu Deus do céu. E aí ele no corredor contando para minha mãe. Só que ele ficou tão impactado com o que tinha acontecido, que quando ele chegou na porta do centro cirúrgico... Não, não é ele centro cirúrgico, não, é CTI. Desculpa, falei errado. CTI. Quando ele chegou na porta, ele não tinha falado se eu estava vivo ou não. Uhum. Quando ele chegou na porta, ele falou bem assim. Aí ele, olha só, misericórdia, não posso julgar. Ele me tirou da cama. Você imagina, eu sem perna, com 3º grau, não tinha pele, estava só no músculo. Queimadura. Tudo enfaixado. Eu com 47 quilos. Você já estava com a perna amputada? Já. Com 47 quilos. Com a perna amputada, tudo enfaixado. Magrelo. Ele me tirou da cama. O médico tirou da cama? Me tirou da cama. Te colocou onde? Num sofá, tipo esse daqui. Senta. Do lado da cama. Mas o senhor estava acordado já? Estava acordado. Tinha passado o efeito da sedação? Já. Não, aí eu já tinha acordado. Quando ele fez todos os testes, viu que eu fiquei vivo. De manhã, quando ela chegou, ele ficou tão impactado que ele falou bem assim, eu vou impactar ela agora. Ele parou na porta e falou bem assim, Diana, lembra que você falou que se Deus... E ela olhou para a cama e viu a cama vazia. O que sua mãe pensou? Morreu. Meu Deus. Aí, ela disse, lembra que você falou que se Deus quisesse devolver a vida, ia devolver a vida dele? Ela falou, sim. Eu quero conhecer esse Deus. Ai! A sua mãe olhou, viu a cama vazia, imagina que ela devia pensar assim, já está lá no necrotério. Eu quero conhecer esse Deus. Aí ele foi andando, me mostrou sentado no sofá. Meu Deus do céu. A minha mãe me beijou, voltou pro corredor. A família que estava no corredor começou, glória a Deus, aleluia! Começaram a rodar lá na recepção, dando pulo, glorificando e louvando a Deus. E aí quando chegou, o pessoal chegou perto de mim, que estava lá, que veio me ver pelo vidro aí? Na UTI, né? Não, podia entrar. Podia entrar. Podia. Aí eu estava aqui, mas imagina, 47 quilos, eu estava assim, ó. Coluna aqui para frente, pescocinho de lado. E você... Aí eu estava aqui. Aí chegaram perto de mim, quando você tira a traque, você fala assim. Eu sei como é que é. Aí eu cheguei, eu acho que foi com a minha esposa, não lembro agora com quem eu falei. Eu falei bem assim, tem como tirar esse ferro, que tem um ferro nas minhas costas aí. Mas você reconhecia todo mundo? Calma, vou te chegar lá. Aí eu falei assim, tem como tirar esse ferro das minhas costas? Eu falei assim, né? Eu falei, tem como tirar esse ferro das minhas costas? Aí chegaram e falaram bem assim, não tem ferro nenhum não, você está numa cadeira acolchoada. Não tem um ferro aqui nas minhas costas. Eu falei, Pedro, você está com 47 quilos. É a sua coluna. É a coluna, cara. Meu Deus do céu. Só que, quando eu amputei, eu tive uma coisa chamada embolia nos olhos. Nos olhos? Quando eu acordei... Já ouvi falar em embolia pulmonar. Então, eu tive no vaso dos olhos. Quando eu acordei, eu não estava enxergando. Eu só via vulto. Tipo assim, você tá aí, eu via tipo um vulto completo, mas não tinha como saber quem era. Eles mediram lá, eu fiquei com 5% da visão. E o médico falou, não tem cirurgia, porque são gorduras, né, que saem de dentro do osso que invadem os olhos. E não tem procedimento, ou volta ou não volta. Certo. Então eu não enxergava nada. E, para a glória de Deus, hoje eu uso um óculos para ler. Sim. Graças a Deus voltou. E como você me perguntou, né? Aonde foi o marco? Eu acho que foi essa história. Isso tudo nos seus 18 anos? 18 anos. Tudo porque eu comecei, como eu já tinha me separado para viver uma vida em santidade. Eu tenho certeza que Deus falou assim, você é meu. E Ele deixou uma marca, né? Mostra essa marca de novo aí, pastor. Mostra aqui, Bruno.
Olha lá. Esse aqui é um pedaço, né? Porque Ah. eu sou todo remendado. Olha a perna de cá, tá vendo? Deixa eu É segurar. tudo assim, ó. Deixa eu segurar o microfone. A Dá per- pra. Ó, olha A lá. perna é toda... A queimadura de terceiro grau, ela fica tipo uma pele de jacaré que eles falam. Sei. Porque você pega a pele, né? Eu tirei pele das costas. Não Enxertou vou, aí. não vou ficar mostrando meu corpite. Não. Eu tirei pele da barriga e das costas Pra enxertar na perna. para fazer o enxerto tanto aqui quanto aqui. E aí eles pegam a pele, botam numa máquina, esticam ela e depois colocam em cima. Certo. Então esses negócios que ficam maiores são os poros abertos. Certo. Pastor, eu quero voltar um pouquinho lá no hospital, nessa situação. O senhor estava Vamos. sentado, estava. Aí foi uma questão de tempo para começar a recuperar a visão, recuperar o peso. A visão demorou um bom tempo, mas assim, voltou. O peso foi uns 3 meses para eu chegar a 70. Não. Só que eu não conseguia ficar em pé, porque como eu estava com as queimaduras, Uhum. foi quase 1 ano em casa, de cadeira de roda. Sim. Agora, o médico, um profissional da saúde, obviamente, ele se baseia na ciência, Na ciência. né? O médico, eu acredito que até hoje ele deve estar procurando explicação de como que isso aconteceu. Por isso que ele falou, eu quero conhecer esse Deus. Porque a medicina não tinha comprovação nenhuma de que eu poderia estar vivo. Ele falou, eu quero conhecer esse Deus. Quem fala que quer conhecer Deus é porque não acredita nele, né? É. Então, assim, ele viu que foi milagre, porque não tinha como. Não existia possibilidade, do ponto de vista da medicina, de eu sobreviver, porque os órgãos já tinham parado, então Uhum. o pulmão só estava ali oxigenando o Aí, cérebro. Eu estou tentando aqui montar na minha imaginação o ambiente, porque você tinha lá a sua mãe, tinha tio, né? Minha tia, Sua tia, tinha assim pessoas que estavam ali para dar apoio para sua mãe sim. e para estar também intercedendo. Você imagina, porque eu já passei, infelizmente, já passei por situações assim, pastor, a gente está intercedendo, crendo que Deus pode operar um milagre, Deus pode operar um milagre, Sim. mas quem conheceu a mente do nosso Senhor? Deus tem um propósito da vida de cada um. Então, eu já vi histórias de que, por mais que nós orássemos e intercedíamos, mas Deus levou. Porque a gente não sabe quais são os propósitos de Deus, quais são os desígnios de Deus. Mas, numa situação dessa, foi favorável para esse grupo. Orou, intercedeu, creu. Deus deu uma palavra que ainda deixava assim, morte ou vida. Mas Deus estava mostrando, vai ser vida. Então, o coração desses intercessores, o coração da sua mãe, esse grupo que saiu daqui de Vitória, foi lá para São Paulo, para estar orando. Imagina a alegria, quando você olha assim, você tem aquelas informações, aquele boletim médico, que diz o seguinte, ó, ele morreu, tá? Ele está aqui por causa de um respirador mecânico que está mantendo ele vivo, mas ele está morto. E nós já estamos contando... Eu fiquei 10 dias com os órgãos parados. 10 dias. 10 dias. Ele até falou, né, que eu tinha ficado 10 dias desenganado, que é sem os outros órgãos, só é o que a gente chama de pequena circulação, que é coração, pulmão e cérebro. Uhum. Só ficava esses 3. São os 3 mais, os vitais. né? São os... Coração, pulmão e cérebro. Sim. Sim. Mas o que eu quero dizer assim, se tivesse tirado o respirador e eu tentasse acordar, ia parar as outras coisas. Eu ia inchar, ia ter retenção de líquido, Sim. o fígado não ia produzir as enzimas que precisava, Uhum. o pâncreas. Então, assim, eu ia morrer de outras causas. Certo, mas veja só, pastor, eu penso assim, rapaz, uma pessoa que já estava assim, contando os minutos para desligar o aparelho, assinar o atestado de óbito, de repente, eu vejo essa pessoa sentada numa poltrona. Cara, já nem me importa mais se ele está com 47 quilos, se a perna está ainda em carne viva, se ele está sentado ali, se ele saiu de uma cama onde estava a base de um aparelho e de remédio, está sentado ali, olha aí, o milagre aconteceu, isso agora é uma questão de tempo, nós vamos cuidar dele, nós vamos fazer ele chegar nos 105 quilos. Isso aí é com nós agora, porque o maior milagre Deus já havia operado. É verdade. Então eu fico pensando assim, qual é esse ambiente de alegria, né, da sua mãe, desses seus amigos, essas pessoas que estavam ali. Aí foi
daí para frente seria uma questão de tempo? Não foi muito rápido, né? Sim, eu creio que não. Para eu voltar a um peso bom, foi uns 6 meses. E além disso, para eu voltar a andar, foi quase 1 ano e meio, 2. Porque como queimou muito, e aqui o coto aqui meu é bem enxertado, quase que todo, o coto ficou flexionado. Certo. E aí o que acontece? Para esticar isso aqui, o certo era ir cortando, estica, cortando, estica. Sei. Só que, como que você corta uma região que não tem célula epitelial? Aham. Aí o médico falou, tem que ser com fisioterapia. Imagina só. Quando eu fui para São Paulo tentar botar prótese, depois de 1 ano e meio, quando eu cheguei lá, uma fisioterapeuta, ela botava saco de arroz de 5 quilos, eu apoiava a ponta do coto numa base e deixava o dia inteiro. E aquilo aí indo rasgando a pele devagarinho durante o dia. Nossa, dor. Dor. Muita dor. E só que a minha vontade de colocar a prótese era tão grande que quando ela ficou pronta, que eu fiquei fazendo fisioterapia uns 3 meses, quando ela ficou pronta, eu encaixei e saí todo torto assim, eu quero ir embora. Mas assim... Tiago, tem uma foto aí dele na cadeira de roda? Dá para botar aí pra gente? Essa foto? Aí, essa foto aí, Que pastor. coisa linda, hein? Aí estava com quantos quilos já? Aí eu já devia estar com 50. Quem é aquela varoa lá? A varoa, na época ali, minha namorada é minha esposa, Camila Barcelos. Rapaz. Um beijo nessa princesa. Ali você ainda estava... Não, pode parar. Aí, Pode botar aí pra foi, gente. ali foi com 18 anos, né? Mas aí o senhor estava ainda andando só de cadeira de roda. Aí foi... Eu fiquei 1 mês ainda em São... Não, 1 mês não. Eu fiquei um bom tempo em São Paulo ainda. Antes de voltar, eles dão... Como eu estava muito magro... Pode voltar aqui para nós, Tiago. Eles me deram um coquetel na veia. Sei. Eles me deram um coquetel na veia. O acidente foi 1 mês... Aquela foto que botaram antes, foi 1 mês antes do meu aniversário de 18 anos. O acidente foi 1 mês antes. 1 mês. Não, 1 mês depois. 1 mês depois. Foi feita uma festa. Geralmente festa faz de menina de 15 anos, né? Mas como a minha família trabalhava com festa, e minha mãe quis fazer uma festa minha de 18 anos, né? Aham. E aí nós fizemos um culto, mas a principal intenção era o evangelismo, né, do culto. Sei. Foi muito bom, foi um momento muito grandioso na minha vida. Eu me alegro muito pela minha família ter feito esse momento para mim. Pastor, passado acontecido o milagre na sua vida, passado o tempo de recuperação, o senhor tinha plena consciência de que Deus tinha operado um milagre mesmo, de trazer a vida, literalmente, que o senhor estava morto. Sim. O senhor tinha consciência disso, da grandiosidade desse milagre que Deus tinha operado na sua vida? Eu te confesso que eu já tive a alegria de ganhar muitas vidas para o reino através do meu testemunho. E espero que Deus esteja falando também ao seu coração. E eu já tive a oportunidade de falar com pessoas que iam se suicidar naquela semana. E Deus coloca a gente em alguns lugares, né? Eu fui usado para ganhar uma família ainda no leito, mas depois, já que nós já estamos depois do leito, talvez numa próxima oportunidade eu vou ter a alegria de ministrar aqui no congresso, Só aproveitando o gancho aí, abrir um parênteses, nós estamos aqui numa campanha de milagres, Sim. Todas as quintas-feiras, que são 7 quintas-feiras, né? Nessa campanha de milagre, e a última quinta-feira vai ser o pastor Pedro que vai estar aqui ministrando, Amém. Falando sobre milagre. Vai ser um prazer. Né? Um homem que tem muita propriedade de falar de milagre. Né? Eu contei um, né? Tem mais. Tem mais alguns. Então, os outros vai deixar Vamos deixar para o culto. Para a última quinta-feira dessa campanha de milagre. Ó, não perca, hein? Foi muito dolorida a minha recuperação, porque toda vez que eu ia tomar banho, eu tinha que tomar uma medicação muito forte para dor. Minha mãe me deixava meia hora embaixo do chuveiro molhando ali para tirar a atadura. Só que quando arrancava a atadura, arrancava a pele. Ai, que dor. Doía, filho, Imagina. doía. Acho que foi uma das dores que eu mais doeu na minha vida. E depois eu botei a prótese, aí eu cheguei para minha namorada, Camila, e falei, olha só, você está me vendo aqui, é isso mesmo que você quer? Ela falou, não, é isso mesmo. E você imagina, né? A gente
A gente já estava com... A gente fazia faculdade, eu fazia Direito, ela fazia Administração na Estácio. E aí eu falei para ela, é isso mesmo que você quer? Eu sabia que ela queria isso, mas não tem... A gente tem que ter consciência para perguntar as coisas. E aí eu tive total consciência, mesmo que ela, jovem, né, foi para lá, ficou comigo, às vezes ela ia lá para o apartamento para ajudar minha mãe, me tirar da cama para botar na cadeira de roda, para ir para o banheiro tomar banho, para minha mãe me dar banho. Então, assim, ela ajudou. Mas ainda assim, antes de casar, eu cheguei para ela e falei assim, tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você está me vendo, você viu, aí eu já estava trabalhando, fazendo faculdade, trabalhando. Falei, olha, você viu que eu vou correr atrás, eu não vou ficar encostado, não vou ficar reclamando, não vou ficar murmurando, é bola para frente. E eu já tenho certeza que eu não volto mais para as trevas, minha vida é luz, eu quero ser luz para o resto da vida. É isso mesmo que você quer? Ela falou, é isso mesmo que eu quero. Eu fiquei noivo, com 6 meses do noivado eu casei. Porque imagina, uma jovem de 18 anos, ficou comigo até os 21. Passou por tudo isso. Passou por tudo isso, acompanhou, estava ali. Eu ia ficar enrolando para casar. Para quê? Qual o nome de sua esposa? Camila. 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 Um beijo no seu coração. Mulher de valor. Deus abençoe sua vida, viu? Você é uma mulher de valor. Porque passar o que passou e estar junto, esse amor vai ficando cada vez maior, né? Vai. E hoje, graças a Deus, nós temos a alegria de ter 2 filhos lindos e abençoados. Pedro Neto e Daniel. Papai ama vocês. E daqui a pouquinho eu estou aí. E, assim, eu falei para ela, e aí? Ela falou, vamos, a gente casou. E aí depois eu acabei o meu curso, a gente continuou trabalhando. E aí tem os outros milagres que eu vou contar na campanha, lá no final. Que, assim, deixar só um gostinho, né? São os meus filhos, são um milagre. A gente não podia ter filhos. E eu também sofri uma situação de infecção que eu quase fiquei tetraplégico. Mas depois a gente conta. É outro milagre. É outra história. É outras histórias. E assim, eu me alegro muito. E dizer que eu hoje sou luz. Amém. Eu me alegro em dizer isso. Hoje o senhor tem a vida ministerial? Tem. Eu sou pastor auxiliar lá no Ministério Eves Church. Tenho o meu ministério itinerante, porque eu vou nas igrejas, prego. O pessoal, quando faz evento na rua, me chama para cantar, né? Eu também tenho meu projeto musical. Tenho 2 CDs gravados, né? Um CD e um EP. Estou com alguns projetos novos para lançar. Pastor, essa prótese aí, ela te impede de alguma coisa? Olha, às vezes eu esqueço que eu tenho ela. Aí o Pedro, você vai se machucar, Pedro, você vai quebrar, Pedro, não sei o quê. Porque teve uma época de jovem que com a prótese eu pegava 2 caixas de som, que eu acho que pesam uns 32 quilos cada uma. Eu subia uma em cada mão assim, e andando com 64 quilos. E com a prótese. Eu já quebrei o pé da prótese. Eu uma vez fui... Ainda bem que é a prótese, pelo menos você não sente dor, né? Uma vez eu quebrei o pé da prótese empurrando um carro. Empurrando o carro? Sozinho. Pastor, eu te fiz essa pergunta porque, infelizmente, a gente vê pessoas jovens, saudáveis, fortes, tudo no lugar, mas que às vezes fica murmurando, fica reclamando, fica se limitando, dizendo que não pode, não quer. Na verdade, está se escondendo atrás de uma preguiça. Né? Hoje vejo assim, o senhor aí com a prótese, mas semana passada não, essa semana, que nós estamos tentando ter um tempo para conversar, fomos conseguir ontem, porque o senhor mostrou assim, eu sou uma pessoa muito ocupada. Graças a Deus. Ligava, estou em reunião em tal lugar, estou em tal lugar, estou na reunião, daqui a pouco eu te ligo. Então você é uma pessoa bastante dinâmica. Graças a Deus. Muita ocupação. É porque eu me alegro em dizer isso, porque eu não tenho vergonha nenhuma, eu não tenho um trabalho, eu tenho alguns. E aí eu acabei que nesse momento agora, né, eu
eu tive que migrar alguns negócios e abrir uma empresa nova, que se chama Mega Feed. E, na verdade, ela é um grupo que está unindo vários negócios. Certo. Então, assim, cada dia eu estou com um representante de um grupo e está bem corrido, mas eu me alegro, porque, graças a Deus, é uma pena que muitas pessoas perderam seus empregos, mas eu louvo a Deus porque realmente eu não consigo finalizar tudo que eu tenho que fazer num dia e fica para o próximo, e fica para o próximo, e a gente está, graças a Deus, aí lutando para que Deus continue nos prosperando para a gente investir no reino. Pastor Pedro Barcelos, que alegria poder ouvir esse seu relato do milagre que Deus operou na sua vida. Amém. A nossa intenção, pastor, é de que pessoas estejam assistindo, que talvez estejam passando por algo semelhante, e saiba que o Deus que operou na sua vida pode operar na vida dela também. Mas eu tenho uma foto da sua família. Mostra para nós, Tiago. Tem outros milagres que Deus operou na sua vida que você vai contar depois. Olha que família bonita. Ei, que família coisa linda. linda. Olha que neném ali sorridente. Tem uma outra da família. Olha só. Que legal, né? Que presente de Deus. Isso é um milagre de Deus, porque tem outro milagre que você vai contar aqui no último dia da campanha. Tem uma foto dele ministrando. Tá mais aí. Isso aí foi quando eu lancei o primeiro projeto, Milagres. Ah, Eu levei a banda, né? Porque a maioria das experiências eu fiz canções. aham. E aí eu contava o testemunho e pregava, e contava o testemunho e pregava, e fazia com essa dinâmica, né? Certo. Ficou bem agradável Aham. o culto. E ali eu estava ministrando a palavra, eu nunca me esqueço que naquela noite, uma senhora de quase 85 anos aceitou Jesus naquela noite. Oh, glória. 85 anos. Quando eu vi aquela senhora de cabelos grisalhos vindo no corredor aceitar Jesus, Oh, rapaz, Deus. É lindo, né? é muito lindo. É lindo. É muito lindo. Essa semana eu tive uma experiência simples, mas que me alegrou muito meu coração. Eu estava numa obra lá na Polícia Civil, na Rede da Penha, e tinha um pessoal lá, os pedreiros trabalhando, né? E aí um pedreiro, ele começou a enrolar um cigarrinho dele lá, né? Com uns fumos acho que é fumo de rolo, tal. É, um negócio uma palhazinha. fedido, um negócio fedido, né? Aí eu virei para ele assim, tá, vem você feder esse ambiente aqui, né, rapaz? Aí eu falei assim, vem cá, Marquinhos, eu vou orar por você, para Deus te libertar desse negócio, desse vício. Mas eu falei num tom assim, meio que de brincadeira e tal. Rapaz, quando eu me dei conta, ele veio e parou na minha frente, baixou a cabeça, fechou o olho, ficou parado na minha frente. Ah, por favor, orar então, né? Botei a mão na cabeça dele, orei, e aí falei assim, Marquinhos, você quer ser liberto disso? Falei assim, eu quero. Você consegue se libertar disso sozinho? Não consigo não. Falei, Marquinhos, Deus pode te libertar. Se você quer e Deus quer, então Deus vai te libertar. Você não pode, mas Ele pode. Então, assim, as experiências em que você vê assim, o real motivo, o propósito que Deus te chamou nessa terra. Né? O senhor lá nos seus 18 anos, você estava em cima de um palco, onde eu me lembro do rei Nabucodonosor. Né? O rei Nabucodonosor teve um momento que ele começou a ver a cidade, o palácio, toda a sua glória, e o orgulho subiu, a vaidade, o ego subiu. E Deus pegou e mandou ele lá para comer capim e Como um animal, né? dormir no relento. Se arrasta Né? E Deus quebrou aquele orgulho. E Deus, nesse momento que você olhou assim, pensava assim, eu posso mais, eu posso ir além. Mas Deus manifestou, não, eu tenho outro propósito na sua vida. Você vai ser um ganhador de alma. Eu me alegro em dizer, você falou de propósito, eu creio que o meu propósito é deixar um legado de adoração. Porque em meio a tudo que eu vivi, eu não concordo que acho que nada seja motivo para murmurar, mas eu poderia questionar muitas coisas. Mas eu quero deixar um legado para a minha geração de adoração, porque para mim adoração é ser grato a Deus pela alegria de ter me deixado viver, pela alegria hoje de ter uma família, ter filhos, e eu quero deixar esse legado. Amém.
Pastor, nós temos uma surpresinha para o senhor. Você abre o som para a gente ouvir? Para ele ouvir o presentinho que nós preparamos aí? Tem um menininho aí, que o senhor está criando um baterista, não tá? Cadê? Bota aí para a gente ver. Ele tem um negócio para te dizer. Oi, pai, eu tô aqui para deixar um recado que tudo que Deus falou com você, tudo que Deus te deu uma experiência, que você é um exemplo para mim, para minha família, para a mamãe, para o irmão e para mim. Eu te amo. Beijos no coração de você. Pai do Senhor. Tchau. Lindão, papai te ama, filho. Esse é um milagre que Deus fez na minha família. E pensa numa criança que com 4 anos, como Eli, teve uma visão dentro de casa. Ele com 4 anos, o Senhor apareceu para ele em visão. E Samuel que teve. Eu falei. Você falou Eli. Eu falei Eli, Eli cuidava de Samuel. Eli cuidava de Samuel, eu falei errado. E aí ele teve uma visão de um ser dentro de casa. Nisso que ele via o ser, ele começou a cantar a canção. Certo. Porque a gente conversava muito sobre sobrenatural, sobre as coisas sobrenaturais de Deus. E aí eu peguei e falei, filho, aí minha esposa bateu no meu ombro e disse-me assim, ouve. Eu falei, o que foi? Pedro Neto está cantando uma música lá no quarto. Aí a gente chegou na porta e ele estava cantando. Aí nisso que ele estava cantando, eu deixei ele acabar, chamei ele no nosso quarto, falei bem assim, filho, que música foi essa que você estava cantando? Aí, você aprendeu na escola? Algum amiguinho te ensinou? Foi na igreja? Porque falava de Jesus. Aí eu falei, aí ele falou assim, não papai, Jesus apareceu para mim agora. Que lindo. E ele falou que daqui 30 dias ele vai voltar. Aí minha esposa me disse, mas como que era ele? Mulher curiosa, né? Como que era ele? Como que era ele? Aí ele falou bem assim, mãe, ele estava todo de branco e o rosto dele brilhava como uma luz. Eu falei, e eu já tive algumas experiências de revelação. Se você me permite, eu não sei se a gente tem tempo, só o início da canção, ela fala assim, ó. Fica à vontade, pastor. Aí eu falei, canta de novo. Aí ele cantou. Eu orei pra te ver e vi o príncipe da paz. Eu orei pra te ver e vi o príncipe da paz. Minha vida é te adorar, príncipe da paz. Eu nasci para exaltar o teu santo nome. Minha vida é te louvar, Jesus. O príncipe da paz. Aí, rapaz, eu e minha mulher chorando igual criança. Essa letra dessa música... O Senhor revelou quando apareceu em visão para ele essa letra. Para ele. Aí ele te passou a letra. Aí ele cantou a música de novo. Ah, meu Deus. Aí eu falei, filho, se o Jesus falou com você, canta de novo a música. Ele foi e cantou de novo. Eu orei para te ver. Canta mais um pedacinho. Eu orei. A versão dela é mais lenta no início e depois ela fica mais. Eu orei para te ver. Vi o príncipe da paz. Eu orei para te ver. Vi o príncipe da paz. Coisa linda. Tem mais um depoimentozinho aí. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Diana. Diana. Dona Diana. Mulher de fé, olha lá. Paz do Senhor, meu filho. Eu quero dizer a você que eu amo você. A forma especial como Deus tem cuidado da sua vida, cuidado da sua família. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia que Ele transformou a sua vida e tem te sustentado para realizar a obra dEle. Este é o maior presente que eu tenho na face da terra, de saber que você realiza a obra de Deus com alegria, com esse amor maravilhoso que Deus tem dado para você, para falar e viver o teu amor, os milagres que Ele tem operado na sua vida.
Você é um grande milagre e louvado seja o nome do Senhor por este maravilhoso milagre. Eu te amo, meu filho. Grande beijo para você e para todos que estão aí. Paz do Senhor. Eu acho que o maior reconhecimento, ela vem de casa. É verdade. Vem da casa da gente. É verdade. Eu me alegro hoje porque não estou falando isso por vaidade nenhuma, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Mas hoje eu tenho a alegria de pastorear minha família e ter o meu ministério reconhecido pela minha casa, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu acho que aquele que não consegue pastorear sua própria casa tem muita dificuldade de pastorear ovelhas. Tem mais. A irmã? Oi, amor. Não, essa por último. Essa Essa por é a último. Essa por último. Tira. Essa aí agora não. Tem aí a próxima aí que é a irmã dele. A jornada é sempre cheia de surpresas. Minha prima. Não é mesmo? Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. E assim és, Pedro, nobre, que ama o próximo e as coisas do alto, que deposita no Senhor, independente das circunstâncias, toda a sua esperança. Que o Senhor continue cada dia mais alargando as tendas do seu conhecimento e te levando a lugares jamais sonhados para falar do amor incondicional do Pai. Você verdadeiramente é um milagre vivo, um testemunho real de que para Deus não há impossível. Conte sempre com essa prima que muito te ama. Um beijo no seu coração. Amém. Minha prima Amélia. Sua prima. Pode seguir com a outra. A outra é a irmã dele, Pedro, né? Essa aí. Essa é minha irmã, Laiana. Pela sua vida, pelo seu ministério. Eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias o que Ele fez e o que Ele faz na sua vida. Você é bênção na minha vida, na vida da minha família. Você é bênção por onde você passa. E a cada dia que passa, eu tenho visto o agir de Deus na sua vida. Você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto você é importante para mim, para minha família. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ter um irmão, de ter um amigo, de ter um pai, de ter um pastor sempre ao meu lado. A todos os momentos que eu preciso, eu posso contar com você, meu irmão. Então eu te agradeço por tudo e eu louvo a Deus grandemente pela sua vida. Você é muito importante, muito especial para mim. Te amo muito. Amém. Amém. Tem um segundo vídeo, chegou aí agora? Solta aí. Quem é esse? Alô, meu pai. filho Pedro Barcelos, Júnior. Você é um cara muito especial, cara. Você é um cara fantástico. Você é um cara que deu uma volta por cima, conseguiu enfrentar várias barreiras, várias dificuldades, muita perseverança. E você conseguiu isso, sabe com o quê? Porque você acredita na existência do Criador chamado Deus. Esse seu Jesus vem te acompanhando desde que você nasceu e nunca te abandonou e jamais irá abandoná-lo. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa ímpar, você é uma pessoa verdadeira. Ó filho, eu tenho um orgulho de ser seu pai e eu tenho certeza que toda a sua família, todos os seus amigos, enfim, todos que estão ao seu redor, estão com você, hoje, amanhã e sempre. Papai te ama, papai te adora, papai te respeita pelo homem que você é. Deus te abençoe, fique com Deus e vamos em frente. E eu tenho certeza que vamos ultrapassar todas as barreiras que vêm pela frente aí. Essas barreiras, não só nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor também irão conseguir enfrentar. Porque nós somos o povo de Deus. Um beijo, papai te ama. Fique com Deus. Um abraço.
Meu paizão. Tem uma última aí pra gente fechar esse momento dos vídeos, que é Oi, essa outra amor, guerreira estou aí. aqui para dizer Minha o quanto amada. você é especial, o quanto você é fundamental na minha vida. Nas minhas orações diárias, o que eu peço a Deus é que Ele continue alargando as suas fronteiras, que Ele continue te abençoando no seu ministério e que por onde você for, você leve a palavra do Senhor, testemunhando daquilo que Ele fez e que Ele ainda faz, não só na sua vida, como na nossa família também. Te amo, conte sempre comigo. Estamos juntos até o fim. Pastor Pedro Barcelos, Amém. nós até tínhamos planejado o senhor encerrar cantando a música, Amém. mas eu quero fazer diferente. Fica à vontade. Nós não vamos encerrar com o senhor cantando a música, vamos encerrar com o senhor fazendo uma oração. Vai ser uma honra. Porque eu não sei quem está aí do outro lado, nos assistindo, Sim. mas eu peço a Deus que seja alguém que precisava ouvir desse Deus de milagre, que traz à vida aquilo que está morto. Talvez tenha uma mãe aí do outro lado, que talvez o filho esteja internado, esteja no hospital. Sim. Talvez um sonho enterrado, um sonho que morreu, uma esperança que se transformou em uma desesperança. E que eu peço a Deus para que essa pessoa esteja ouvindo, porque hoje nós estamos trazendo uma palavra de esperança diante daquilo que já estava morto. Verdade. Como Lázaro, que já estava há 4 dias fedendo. E com uma palavra, Jesus só disse: Lázaro, venha para fora. Assim, dessa forma, eu creio que esse mesmo Deus, Ele bradou na sua vida, diante de uma medicina da ciência que já estava pronta para desligar os aparelhos. Jesus chegou e falou assim: Pedro, levanta, volte à vida. Pedro, eu tenho um propósito na sua vida. Pedro, eu tenho um chamado na sua vida. Amém. Pedro, você vai ser um ganhador de almas. Aleluia. Assim, Deus bradou na sua vida. E hoje, como nós dissemos no início, todos nós somos um milagre de Deus. Porque fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Sim. Mas o Senhor trouxe aqui um relato de um milagre específico, de ressurreição de fato. Amém. Nós queremos dizer aqui que esse é o Deus que nós cremos. É verdade. Deus de poder. O Deus que faz os rins voltarem a funcionar, que faz o fígado voltar a funcionar, que faz os intestinos voltar a funcionar, que faz toda a circulação sanguínea voltar a funcionar. Esse é o Deus que nós cremos. É verdade. Ele traz à existência aquilo que aos olhos do homem já não existe mais. Então, diante desta palavra, pastor, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera lá e ministrasse com autoridade. Posso ficar em pé? Sim, vamos cá. Queria que o senhor fizesse essa oração, ministrando na vida dessa pessoa que crê, que tem fé. Se você que tá nos assistindo, se você crê, se você tem fé, faça essa oração com a gente aqui agora. Nós queremos ministrar sobre a sua vida, nós queremos ministrar sobre a sua casa, que o milagre de Deus, ele venha entrar hoje por essas portas aí, em nome de Jesus. Pastor. Eu queria declarar sobre a sua vida que Ele não desistiu de você. Amém. Pegue essa palavra. Ele não desistiu de você. Espírito Santo, nós agradecemos pela Tua presença neste lugar aqui hoje. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por este programa, pela vida do César, do pastor Orlando, por esta porta aberta. Ó Deus, em nome e a favor do reino aqui na terra, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós apresentamos agora
a nossa vida e a vida das pessoas que estão assistindo este programa, Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro lá na casa deles agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, leve essa oração para que Jesus leve ao Pai e receba e derrame sobre nós aqui nessa noite e sobre as vidas que estão assistindo este programa, tanto hoje ou quanto vão assistir mais, ó Deus, à frente, que elas possam ser impactados pela Tua glória, pela Tua presença, pelo Teu mover, e que a paz do Senhor repouse sobre cada lar. Que o Teu Espírito faça, ó Deus, morada, e que altares nessa noite sejam erguidos nos lares, para que o Teu nome venha a ser exaltado. Pai, em nome de Jesus, se há alguém perdido, nas trevas, na prostituição, nas drogas, em nome de Jesus, alguém, ó Deus, à beira da morte, em nome de Jesus nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, vida, ó Deus, na vida espiritual, na vida física, ó Deus, na libertação dos vícios, Pai, em nome de Jesus, nós em Teu nome te pedimos, porque cremos e confiamos no Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu queria dizer que eu estou impactado. Amém. E eu estou emocionado. Amém. Por ouvir uma história como essa. Que o Deus de milagre, aquele Deus que ressuscitou Lázaro lá atrás, Ele continua o mesmo Deus, Ele está vivo. Amém. Como é gostoso, como é bom poder ouvir sobre os feitos desse Deus. Esse Deus que nós cremos, que nós servimos. E eu queria dizer, relembrar mais uma vez, que nós estamos numa campanha de milagre. Todas as quintas-feiras há um culto aqui na igreja presencial. Nós temos bastante espaço para você vir com segurança. Traga sua máscara. Nós temos na porta aqui o álcool para higienizar suas mãos. Espaço para separar as pessoas. Mas se você precisa de um milagre, se você crê que o Deus do milagre, Ele está neste lugar, e que Ele pode ir aonde você não pode ir, venha participar desta campanha. Aleluia. Quinta do Milagre. São 7 quintas-feiras. Lembrando que a última quinta-feira, pastor Pedro Barcelos vai estar ministrando Amém. Na sua vida. Pastor, eu queria mais uma vez agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Foi uma honra e uma alegria. De vir aqui trazer essa palavra de fé e de esperança. E pastor, leve para a sua igreja, leve o nosso abraço, leve o nosso carinho. Aqui as portas estão abertas. Amém. Né? Lá no céu não haverá Eves Church, não haverá metodista, não haverá batista, presbiteriano. Somos um só povo. É verdade. O povo que crê e que serve ao Senhor. Amém? Amém. Pastor, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a você pelo convite. César, que Deus abençoe a cada dia a sua casa, o seu lar. Amém. Eu tive a alegria de ir lá na sua casa, fui muito bem recebido. Amém. Que Deus abençoe e prospere a cada dia. Amém. Tanto a sua casa, a sua esposa, e também abençoe a sua vida financeira, os seus negócios. Amém. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida do pastor Orlando, que abriu as portas. Amém. Que tem sido um homem de Deus para essa família que vai morar no céu junto conosco. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, e cada dia te conduza a ter sabedoria para guiar esse povo para morar no Amém. céu. Um beijo na minha família. Camila, te amo, meu amor. Pedro, papai te ama. Daniel, papai te ama. E a toda a minha família, meu pai, Pedro, minha mãe, meus irmãos. Eu amo vocês. Obrigado pelas mensagens. Obrigado por tudo isso. E louvado seja Deus. Amém. Porque eu sou luz. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vive para Amém. sempre. Assim nós estamos encerrando mais este programa Agora Sou Luz. Que esta luz, que ela possa brilhar dentro da sua casa. Que ela entre na sua casa, levando o milagre que você precisa. Amém. E eu quero ouvir o seu testemunho.
Olha, Deus operou um milagre na minha casa. Fique com Deus. Semana que vem, mais uma vez nós estaremos aqui com o programa Agora Sou Luz. Já temos um casal que vai estar aqui testemunhando Aleluia. do que Deus fez na vida deles. É um testemunho lindo de transformação, de onde havia morte, não a morte física, mas morte em várias áreas, e que Deus trouxe vida, e que hoje esse casal vive uma nova Louvado história seja com Deus. Você tem que ouvir essa história no próximo sábado, no programa Agora Sou Luz. Tchau, fique com Deus. Deus abençoe. Boa semana e que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Tchau.